Saudações em Cristo Jesus, todo o povo do Facebook, também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração. Vamos prosseguir com a leitura da Santa Palavra de Deus. Dessa feita, capítulo 9 do livro de Josué, dando seguimento aí à leitura que começamos. Eu quero também dar as boas-vindas a todos que estão chegando no meu Facebook. O motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade é única e exclusivamente para esse projeto aqui, de leitura da Santa Bíblia. Nós estamos no meio de um projeto de leitura da Santa Palavra de Deus. Somente leitura, não tem pregação. Nós começamos a leitura pelo Novo Testamento, com 69 dias de leitura, sem correr demais. Nós terminamos a leitura do Novo Testamento todinho, de Mateus ao Apocalipse. Aí agora começamos a leitura do Velho Testamento. Estamos mais devagar um pouquinho do que no Novo Testamento. Na verdade, mais ou menos do mesmo ritmo. É que o livro, o Velho Testamento, ele é mais robusto um pouco. Ele os capítulos são maiores e vai por aí afora. Mas aí, estamos no capítulo 9 do livro de Josué. E o meu convite a você, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, você que talvez até mesmo é um ateu, não crê em Deus, mas você é uma pessoa inteligente, você tem a mente aberta para poder estudar, aprender, tem fome de conhecimento, vem para cá ler conosco a Palavra de Deus. O objetivo desse projeto é, em primeiro lugar, dar ciência a todas as pessoas das coisas que estão ou não estão escritas na Palavra de Deus. Porque as pessoas não sabem o que está e o que não está escrito na Palavra de Deus. E o segundo objetivo é ter esta palavra toda salva aqui na minha linha do tempo, para que eu, você, todos nós possamos assistir esse vídeo aqui, por exemplo, os demais vídeos anteriores, quantas vezes cada pessoa julgar necessário, né? Eu estou com vontade de voltar lá nas cartas paulinas. Está lá gravado. Eu posso voltar lá e assistir cada vídeo daquele quantas vezes eu quiser. E assim poder fazer a meditação da palavra de Deus, examinar minuciosamente a palavra de Deus, como assim nos ordenou o Senhor Jesus. Pronto, falei demais. Vamos ler a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. Aqui nós estamos lendo na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que é a versão mais confiável de João Ferreira de Almeida. Essas versões mais novas agora não são confiáveis. Foge da Bíblia da mulher, foge da Bíblia na linguagem de hoje, foge da Bíblia atualizada, e foge dessas Bíblias mais novas, agora Novo Mundo, essas outras Bíblias que estão fazendo aí, foge dessas Bíblias porque estão adulterando literalmente a palavra de Deus. Certo? Irmão Gilson, mas a minha Bíblia é uma Bíblia católica. Olha, aquelas Bíblias católicas anteriores a 1980 são excelentes materiais de leitura da Santa Palavra de Deus. Não tem diferença nenhuma. Certo? Mas até as Bíblias católicas mais novas agora já estão sendo também adulteradas. Estão cortando partes de versículo. Eu não posso falar muito das Bíblias católicas, porque eu só tenho uma Bíblia católica. Das outras Bíblias aqui eu tenho várias. Mas a Bíblia católica eu só tenho uma. Então eu não posso falar, eu só posso falar o que eu vi na Bíblia católica até agora. Mas no geral eu digo para vocês, as Bíblias católicas, principalmente aquelas anteriores a 1980, são melhores até do que a minha para poder ler. A tradução é uma tradução até melhor. Certo? Vamos ler a Bíblia então?
Pega a sua Bíblia, põe um dicionário do lado. Como não tem pregação, a única forma de você entender o que está escrito na palavra de Deus é você conhecer as palavras, saber palavras. Isso é importante. O brasileiro não gosta muito de conhecer palavras, né? Mas o reino dos céus, ele perpassa por esses esforços. Ninguém vai chegar no céu de mão beijada. Por isso que Jesus disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque lá no céu só vai entrar aqueles, disse o profeta Isaías. Aqueles quem? Aqueles que se esforçaram em examinar, em entender, compreender a palavra de Deus e principalmente obedecer. Porque não adianta só conhecer. O diabo é o maior conhecedor da Bíblia. Aqui nessa terra, ninguém conhece mais a palavra de Deus do que Satanás. Ele conhece a palavra de Deus tanto quanto os santos anjos de Deus a conhecem. Só que ele não obedece. Vamos lá então. Então não adianta você também conhecer e não obedecer. Seu irmão Gilson conhece a palavra de Deus e não obedece. Ai da minha alma. Esta é a palavra. Ai, palavra de dor. Vamos ler a Bíblia. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Capítulo 9, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Vamos lá. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que José fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. Perdão, versículo 4 novamente. Usaram também de astúcia e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós, e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco
em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora está seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui já rotos. E estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Versículo 14 novamente. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeon, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: porque nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Versículo 22 novamente. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Glória a Deus.
Gibeon é sitiada por 5 reis. Capítulo 10, versículo 1 em diante. E sucedeu que, ouvindo Adonizeque, versículo 1 de novo, capítulo 10, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, e ajuntai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeon, versículo 6 em diante. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeon. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Betorom, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel à descida de Betorom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Glória a Deus, aleluia. O sol e a lua são detidos. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim
a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Versículo 16 em diante. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Versículo 19. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Sim, é isso. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglom. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos. Vamos novamente. Versículo 25. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Glória a Deus. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Louvado seja Deus. Josué vence mais 7 reis. Versículo 28. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto,
e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada a ela e a toda a alma que nela havia, conforme a tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis. Porém, Josué o feriu a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram, e a feriram a fio da espada. E a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo o Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram, e a feriram ao fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. E ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon. E a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriram a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruíram totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, assim fez a Debir, e ao seu rei como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Josué os feriu, desde Cádiz Barneia e até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bom, vamos até aqui, né? Dá para a gente ler o capítulo 11 ainda. Vamos ler o capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Capítulo 11, versículo 1 em diante. Sucedeu depois disto, que ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aquisaf,
e aos reis que estavam ao norte nas montanhas e na campina para o sul de Quinerote, e nas planícies, e em Nafote Dor, da banda do mar. E ao cananeu, versículo 3, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, e ao eteu, e ao ferezeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles às águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até versículo 8 novamente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos estes reinos. E a toda a alma que nela havia feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo somente Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades, e o gado, e os filhos, versículo 14, e todos os despojos destas cidades, e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Então somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha... versículo 14 novamente. E todos os despojos destas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Então somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul,
e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, às raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Porque muitos dias Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha... versículo 20. Porquanto do Senhor vinha que os seus corações endurecessem para saírem ao encontro de Israel na terra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vamos ler o versículo 20 novamente. Porquanto do Senhor vinha que os seus corações endurecessem para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os Enaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Enaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdote. Assim também tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Louvado seja Deus até aí. Graças a Deus. Eis aí a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vimos como o Senhor Deus pelejou contra os povos daquelas terras, né? Que Deus tinha jurado dar aos filhos de Israel. E a ordem de Deus era que todos fossem mortos, como vocês vêm acompanhando comigo, desde o capítulo, 15 de Deuteronômio em diante, que Deus vem falando nos discursos de Moisés, que era para destruir totalmente os povos daquelas terras, né? E como destruíram da além do Jordão, os reis dos amorreus, né? A Og, rei de Bazã e outros mais. E como assim o Senhor mandou também Israel destruir os povos daquelas nações daquém do Jordão, do lado de Israel mesmo, né? E vocês perceberam como que Deus pelejou por Israel, fez o sol ficar parado no meio do céu por um dia inteiro, o sol não se adiantou. Como Deus lançou gigantescas pedras de Saraiva sobre os exércitos inimigos de Israel, e como das pedras das Saraivas morreu mais gente do que aqueles que morreram ao fio da espada. Alguém pode estar dizendo, mas, irmão Gilson, Deus não é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Por que que o Senhor mandou destruir totalmente os povos
daquelas terras. Porque os povos daquelas terras eram grandes pecadores diante do Senhor, no tocante às imagens de escultura, no tocante à sodomia e todo tipo de prostituição e perversão e feitiçaria e tudo que vocês imaginarem de ruim contra o Senhor Deus. A ira de Deus se acendeu tanto contra os moradores daquelas terras, que o Senhor Deus não quis poupar a nenhum, mesmo porque se poupassem os filhos já crescidos, que já vinham sendo criados sob aquele costume pagão de oferecer sacrifício a ídolos e tudo mais, estes que ficassem de resco e posteriormente as suas gerações futuras estariam fazendo esses sacrifícios a deuses estranhos, né, de forma oculta, e ensinando seus filhos, e essa prática que é terrível, perversa diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, se espalharia, se disseminaria também no meio dos filhos de Israel com o passar dos tempos. Por isso era a ordem de Deus. Nota bem o tamanho da ira de Deus contra quem adora a imagem de escultura, contra quem faz imagem de escultura, contra quem pratica essas práticas pagãs, que são até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Louvado seja Deus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora de oração, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra poderosa e santa, meu Deus, que foi lida diante dos nossos seguidores aqui, no Facebook e também no YouTube. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, por cada vida, por cada coração que está lendo conosco a tua palavra. Todos aqueles que perseveraram e não desfaleceram, meu Deus, de conhecer ao Senhor, de se esforçar e ler a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Meu Deus querido, meu Deus amado, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra poderosa possa encontrar boa terra em cada vida, em cada coração. Que esta palavra, meu Deus, possa crescer nas nossas vidas e tomar corpo, meu Deus, na nossa alma e nos dar um arrependimento sincero, meu Deus, dos nossos pecados. Que essa palavra possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento e frutos para a salvação e para a vida eterna, como também nos profetizou o próprio Senhor da glória. Senhor Jesus, pela tua palavra santa e poderosa, meu Deus, eu te louvo. Perdoa os nossos pecados. Cura, Senhor meu Deus, todas as nossas enfermidades. Abençoe a vida de cada pessoa que está lendo a tua palavra. Abençoa os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias. Abençoa também os nossos familiares e as suas respectivas casas, aqueles de perto, de longe, meu Deus, que possam receber também a bênção maravilhosa do Senhor, para virem também juntamente conosco meditar na tua santa palavra. Pai querido, Deus amado, resolve os nossos problemas, Senhor, da melhor maneira possível, meu Deus. Resolve, Senhor, meu Deus, e nos abençoa, liberta e salva as nossas almas, salva as nossas casas, as nossas famílias, a nossa parentela de perto e de longe. Fica conosco, Senhor Jesus. Não nos desampare, Senhor, na nossa jornada sobre a face dessa terra. Prepara, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, para o grande dia, meu Deus, em que haveremos de encontrar contigo.
porque o Senhor nos prometeu, o Senhor nos disse: eu vou para o Pai, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas promessas, que nós temos visto, meu Pai, o cumprimento da tua palavra nos nossos dias. Fica conosco, Senhor meu Deus, não nos desampares, não nos abandones. É o que eu te peço com fé e te agradeço no poderoso nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos perseverar em fazer essa boa obra diante do Senhor nosso Deus. Vamos perseverar em procurar conhecer qual é a vontade do Senhor nosso Deus, conhecer a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos diz que a Bíblia Sagrada, ela contém a mente de Cristo. Aqui está a vontade do Senhor nosso Deus para as nossas vidas e para a eternidade. Vamos perseverar em fazer esta boa obra. Este é o maior tesouro que existe sobre a face da terra, porque todas as coisas dessa vida são passageiras, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que está sendo lida diante de vocês. Que Deus abençoe a todos.